Você se alegra em ter a sua igreja te fortalecendo nessa manhã, nesse domingo. Na verdade, hoje teremos 2 ministrações, essa pela manhã e mais tarde, logo após às 18 horas. Não fica disperso, não fica de fora. Amém. Sempre prioriza ouvir e receber do Senhor. Essa é a nossa última manhã do mês da família. Estaremos fechando esse mês maravilhoso que foi maio. Quantas ministrações, quantas revelações, quanto cuidado do Senhor nós podemos sentir dele nesse tempo, né? Cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família. E hoje, amados, eu quero falar com vocês sobre fidelidade. Isso mesmo, sobre fidelidade. Você sabe que Deus é fiel em todo tempo? Amém. Não existe tempo em que Deus não seja fiel. E o Pai fiel gerou filhos para andarem em fidelidade. Amém? Você é filho de Deus, então você foi gerado para andar tal como Ele aqui na terra. Você foi gerado para andar tal como o amor aqui na terra, porque o seu Pai é o próprio amor. Amém? E talvez você fique pensando nessa manhã, mas eu não sou casado ainda. Amados, mas muitas vezes a palavra do Senhor, ela vai vir para nossas vidas como um remédio, para curar, para restaurar, para alinhar, para realmente socorrer, para realmente trazer vida onde a morte está querendo estragar. Mas outras vezes a palavra do Senhor, ela virá como vacina, né? É algo que vem para te prevenir, é algo que vem para te trazer luz e entendimento. Talvez você pense, mas eu já fui casado, eu já não sou mais casada e nem penso em me casar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você foi chamado para restaurar vidas em qualquer área. Amém? Nós temos esse chamado do Senhor, ir e pregar o Evangelho. Nós temos o chamado de reconciliar o homem a Deus. E talvez você precise de uma palavra como essa, saltando do seu coração para aconselhar casais. Amém? Então eu te convido a ficar e a receber daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Eu sei que não é um assunto que a gente fala muitas vezes, né? Mas é um assunto que está na palavra. E aí você está diante de uma tela ouvindo uma igreja que prega a palavra. Então tudo que está escrito nós devemos entender que foi escrito para a nossa edificação e que é bom para a nossa vida. Vai nos trazer ensinos preciosos, vai nos nortear sobre aquilo que devemos ser, como devemos proceder, como devemos andar. E se é um assunto que está na palavra, diga assim comigo, importa para Deus. Amém? Então se importa para Deus, vai importar para mim, vai importar para você. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos começar aqui. Eu coloquei aqui no celular, mas vai aparecer aí para você. Mateus 19. Mateus capítulo 19. Eu quero começar dizendo uma frase que é muito conhecida, eu creio que de outras pessoas que falam sobre casamento, que diz: casamento não vem pronto, ele é construído. E casamento se constrói junto. Amém? Tem que existir unidade para que o casamento seja fortalecido e seja construído numa base sólida. Amém? Então, Mateus 19, versículos 3, vamos começar do 3, diz o seguinte: então chegaram a ele, a Jesus, os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E a resposta de Jesus, ele porém respondendo disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, homem e mulher, o fez e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Versículo 7.
Disseram-lhes eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Amém? Então Deus é Deus de casamento. Deus criou homem e mulher. Deus deixou dito que eles deixariam pai e mãe e eles constituiriam uma só família, eles seriam uma só carne. Amém? E que não era lícito se repudiar um ao outro. Né? A Bíblia fala muito do homem repudiar a sua mulher, pelo contexto daquela época. Mas hoje nós podemos também falar para os dois lados. Né? Não é lícito também a mulher deixar o seu esposo e a sua casa por qualquer motivo. A Bíblia diz aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Amém. Amém. O homem não banalize. Aquilo que Deus falou, não banaliza, irmão. Porque pode ser perda para a sua vida. Amém? No versículo deixa eu só voltar aqui. Em Amós 3:3 diz assim: mas como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? A gente pode traduzir também: se não houver cumplicidade, se não houver transparência. Ministrei aqui também sobre mentira e verdade dentro do relacionamento. Se você não assistiu, você pode assistir no canal do YouTube essa mensagem. O quanto é precioso andarmos em verdade e o quanto Deus honra a verdade da sua palavra e o quanto a verdade pode te livrar de coisas na sua vida. Amém? Então, como andarão juntos? É preciso haver cumplicidade. É preciso haver acordo. É preciso haver transparência no relacionamento conjugal. É assim que Deus projetou. Amém? Então, amados, você precisa entender que essa pessoa que está com você, com quem você se casou, o seu marido, a sua esposa, ela e ele devem ser o seu melhor amigo. Ninguém mais na face da terra deve ser melhor conselheiro ou amigo. Amém? Debaixo do Senhor, nosso Deus, que é Ele quem dá a palavra final sobre todas as coisas em nossas vidas, o nosso companheiro, o nosso cônjuge, o nosso marido, a nossa esposa, precisa estar nesse lugar de melhor amigo. Daquele que é o teu cúmplice, daquele que está de acordo com você. E você pode estar pensando, mas muitas vezes nós discordamos. Eu não estou falando sobre discordâncias de opiniões, muito simploriamente. Mas eu estou falando, amados, sobre estarmos unidos de coração. Amém? A gente vai ler mais sobre isso. Malaquias, capítulo 2. Você pode abrir lá comigo. Versículo 15. Diz assim. Malaquias, capítulo 2, versículo 15. Acaso o Senhor não fez um com a sua esposa, um corpo e um espírito? Vocês pertencem a Ele. O que é que Ele quer? Olha que pergunta. O que é que Deus quer? Dessa união, Deus quer filhos dedicados a Ele. Também tivemos aqui uma ministração poderosa sobre o propósito do casamento. Então, quando Deus nos uniu, qual é o desejo de Deus em fazer isso? Está escrito aqui: dessa união quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem o seu coração, permaneça fiel à esposa da sua mocidade, ou ao seu marido da sua mocidade. Hoje em dia está bem pertinente a gente falar tanto para homens quanto mulheres sobre esse tema. Versículo 16, Deus fala muito seriamente sobre isso. Ele diz: porque eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem o seu coração e não sejam infiéis. Amados, a Bíblia está dizendo aqui, amados, que você precisa guardar o seu coração. A gente vê isso em Provérbios. Porque deles
as fontes de vida. Amém? Seu coração precisa estar bem guardado, bem alicerçado na palavra. Deus não ama o divórcio, Deus odeia o divórcio. E há por uma razão muito simples. Existe dor, existe tristeza, existe rompimento, existe dois pensamentos, existe desigualdade quando isso acontece. Isso vai trazer sofrimento para muitas pessoas, não apenas para o casal envolvido. Amém? E Deus não é Deus de sofrimento, Deus não é Deus de angústia, Deus é Deus de paz, Deus é Deus de amor. Ele nos ensina a entendermos uns aos outros, a aceitarmos uns aos outros, a suprir a necessidade uns dos outros. Naquilo que eu estou forte, naquilo que eu sou forte, Romanos 15 diz, eu preciso apoiar aquele que é fraco, mas existem coisas em mim também que eu tenho fraquezas e que o outro vai me apoiar porque ele é forte. Amém? Romanos capítulo 15, versículo 7 diz, aceitemos uns aos outros. Amém? Sejamos suportes uns dos outros. Eu quero ler para você. Esse versículo saltou outra vez para mim e eu quero ler ele para você. Está falando aqui no contexto geral de irmãos em Cristo, mas quem é o teu próximo mais próximo, senão o teu cônjuge? Amém? Aleluia. Então, Romanos 15, e as fraquezas dos outros, e não agradarmos a nós mesmos. Aqui não está dizendo que você é superior, que um é superior ao outro, mas eu entendo mais esse contexto dizendo que existem áreas da nossa vida que nós somos mais fortes e existem áreas em nossas vidas que nós somos mais frágeis. Isso acontece com qualquer pessoa. E todas as pessoas têm essas áreas mais fortes e essas áreas mais frágeis. Amém. E nesse ponto, nós devemos ser suportes um para o outro. Amém? No versículo 7 diz, portanto, aceitem-se uns aos outros, como também Cristo os aceitou e os acolheu para a sua glória. Amém? Aleluia. Então você pode se perguntar, e o que eu preciso fazer para caminhar nessa unidade, para guardar o meu coração segundo a palavra? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 diz, eu vou te dar alguns versículos do que a Bíblia diz e como nós devemos andar e proceder, amém? Para evitar certas circunstâncias em nosso casamento. Diz assim, fugir de toda, diga assim comigo, de toda aparência do mal. A Bíblia diz fugir, abster-se, sair, evitar todo tipo de aparência. Se você sente simplesmente um clima de aparência do mal, a Bíblia diz desvia disso. Amém? E diz assim, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus espera nos encontrar de corpo, alma e espírito, íntegros diante do Senhor. Mateus 26, 41, é um versículo muito conhecido e muitas vezes ele é usado como uma desculpa. Mas eu quero que hoje você entenda esse versículo com essa revelação. Diz o seguinte, vigiem e orem para que não caiam em tentação. A Bíblia está te advertindo, está me advertindo. É preciso haver vigilância, é preciso haver oração. Em outras palavras, ele está dizendo que é preciso haver envolvimento com Deus, com a fonte do amor. É Ele quem sustenta um casamento. Mas sem Deus, um casamento está fadado ao fracasso. Nós não estamos aqui buscando as nossas razões, mas estamos buscando as razões da palavra. Amém? E ele disse, vigie. Talvez você não tenha atentado para a necessidade disso. E talvez você possa até dizer, não, mas eu estou de boa. Eu nem me preocupo com essas coisas, sou muito bem resolvido. Amém, mas glória a Deus por isso. Mas a Bíblia diz, vigie. Amém? A Bíblia diz, ore, para que não caiam em tentação.
Porque a tentação pode sobrevir sobre qualquer pessoa, inclusive sobre você. Amém? A tentação veio sobre Jesus e ele nos ensinou ali quando ele estava diante de Satanás tentando ele, usando muitas vezes até o respaldo na palavra para tentá-lo. A tentação veio sobre Jesus e ele rebateu a tentação com a palavra. E é assim que nós devemos estar, prontos para rebater qualquer tentação pela palavra. E a segunda parte desse versículo, muitas pessoas usam como desculpa. Você lembra de Satanás dizendo para Jesus a tentação, dizendo, está escrito, faz assim, né? Se lança daqui, porque Deus vai te socorrer, né? Deus vai suprir você, Deus vai te proteger. E Jesus disse, não tentarás ao Senhor, né? Também está escrito. Muitas vezes as pessoas querem pegar a palavra, e tirar ela do contexto, distorcer, para encontrar respaldos para as suas atitudes, para os seus pensamentos. Mas é por isso que você precisa examinar as Escrituras. É por isso que você precisa estar vigilante e buscar se alimentar em fontes seguras, em lugares que prezam por pregar a palavra na íntegra, como ela está escrita. Então diz aqui no final desse versículo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E algumas pessoas dizem, você sabe como é, né? O espírito estava pronto, mas a carne é fraca, a carne fraqueja. E por causa disso, até a Bíblia respalda, né? Pra gente que a carne é fraca, por causa disso, eu caí nessa tentação. Não, amados, a Bíblia está dizendo que seu espírito é forte. Seu espírito está pronto. E se ele estiver fortalecido pela palavra, a carne é fraca para ser vencida. Glória a Deus que a carne é fraca, porque o espírito pode vencê-la. Porque com a palavra você pode trazê-la e subjugá-la à verdade da palavra. Amém? Não usa desculpas de fraquezas. A Bíblia diz que quando você parece fraco, aí é que você é forte, se você se fortalecer na palavra. Mas se você usar como desculpas, é só o que o diabo quer. A Bíblia diz, amados, que o diabo está ao derredor, simplesmente procurando uma brecha. Você está comigo? Então você não pode menosprezar a atuação do inferno. O que ele deseja realmente é matar, roubar e destruir. A gente não pode andar alheio a isso. A gente não pode andar neurótico com isso. Porque o que deve preencher a nossa mente é a palavra do Senhor. E quando você está com a sua mente e o seu coração guardados na palavra, você nada mais importa. Você não fica preocupado. A Bíblia não está dizendo para você andar preocupado. A Bíblia está dizendo para você andar sóbrio e vigilante. Para que você esteja sempre ligado ao Pai. Jesus, em vários momentos do dia, ele parava e deixava tudo e ia se ligar à palavra. Ele ia orar, ele ia buscar. Se o próprio Jesus fazia isso, quem somos nós para entendermos que não precisamos todos os dias estarmos sendo lavados pela palavra do Senhor? Todos os dias precisamos estar com o nosso coração arraigado nessa fonte. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo ele não brinca de ser diabo. Então é muito importante que a gente também não brinque de ser crente. Você está comigo? Aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz assim, portanto, sujeitai-vos a Deus, submetam-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que o diabo me deixa? Eu estou sendo perturbado pelos meus pensamentos, eu estou sendo pressionado pelas influências do diabo. Resiste a isso pela palavra. Amém? Se submete ao Senhor, se submete ao que está escrito. Anda na verdade, busca instruções do Senhor acerca de casamento, acerca de como sair dessa situação. Ele vai te dar agora, quando ele te der, obedeça. Porque muitas vezes nós estamos, eu tenho me sentido pressionado, eu não tenho me sentido feliz em meu casamento, mas nós não queremos buscar as instruções do Senhor. Porque quando nós nos deparamos com a instrução do Senhor, ele diz ame. Ele diz perdoe. Ele diz invista no seu casamento. Ele diz trateis com brandura, com doçura, com ternura, com amor. E muitas vezes a gente está magoado, a gente está ressentido, a gente está frustrado. E a gente quer viver dentro daquele sentimento maligno. Mas que tal você sair dessa pressão, ouvir
voz e a instrução do Senhor e decidindo praticar o que está escrito. Deixa eu te dizer uma coisa, se você decide praticar a palavra do Senhor, não existe impossível. Deus pode restaurar todas as coisas. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Existe outra instrução do Senhor. Diz: fujam da imoralidade sexual. Existe algo que a Bíblia diz que nós devemos fugir. E uma dessas coisas é imoralidade sexual. Fuja de alimentar a sua alma com imagens, ouvindo coisas que não deve, né? Fazendo coisas que não deve. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca nesse lugar de tentação, se achando forte, se achando bom o suficiente, mas foge dos desejos malignos da juventude e siga a justiça e a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Amém? Então a Bíblia nos orienta a fugir de toda aparência do mal, de tudo aquilo que pode nos levar a cair realmente em tentação. Sabe, eu não vou lá nos Provérbios 6, 26, diz que a mulher adúltera está à caça de vidas preciosas. Deixa eu te dizer algo, sua vida é muito preciosa para o Senhor. Ele pagou um verdadeiro preço de sangue pela sua vida. E aqui eu sei que a Bíblia se remete à mulher adúltera, mas eu quero também falar para as mulheres, falando sobre o homem adúltero, sobre o pensamento de adultério, que tem rondado muitas vezes as vidas das pessoas, as vidas das famílias. Existe uma estatística dizendo que muitas pessoas estão esperando apenas esse tempo de pandemia e quarentena se acabar para ir entrar e dar entrada nos divórcios. Amados, isso é maligno, né? Isso é diabólico. Nós temos ouvido quantas pessoas, por causa desse tempo em que precisaram estar mais juntos, decidiram se deixar, decidiram se separar. Amados, isso é triste. Amém. Quanto mais famílias fortes nós tivermos, mais a igreja vai ser forte e poderosa nessa terra. Amém. Nós precisamos orar pelas famílias da nossa igreja. Nós precisamos vigiar, estar realmente envolvidos com a palavra e não deixar o diabo encontrar brecha alguma em nossa casa. Amém? Tiago, capítulo 1, diz assim, versículo 12: feliz é o homem que suporta com paciência as provações e as tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Não fica pelo caminho. Você foi sustentado pelo Senhor até aqui. Não deixa nada te parar nem te desviar dos caminhos do Senhor, porque a coroa prometida é só para aqueles que permanecerem fiéis. E diz assim: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, porque Deus nunca é tentado e não faz o mal. Ele mesmo, Deus, nunca tenta ninguém. E de onde vem essa tentação? A Bíblia diz que a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Então é o que você precisa entender, é que nem todo pensamento vem de você. Amém? Mas mesmo que ele tenha sido gerado em você, você não precisa abraçá-lo se ele não estiver de acordo com a palavra. Alguém já disse, é muito repetido em nossa igreja, que um pássaro, ele pode vir até começar a fazer um ninho na sua cabeça, ele pode pousar na sua cabeça. Amém? Assim são os pensamentos, ele pode até vir e pousar na sua cabeça. Mas daí a você deixar aquele pensamento gerar um ninho, né? Você já viu um pássaro fazendo um ninho? Ele não chega com o ninho pronto e estabelece ele na árvore. Ele chega de galho em galho. E ele vai formando aquele ninho, leva tempo. Então, da mesma forma, são os pensamentos. Os pensamentos contrários não precisam permanecer. Você não precisa deixá-los. Você
pode tangê-los, você pode expulsá-los. Como é que eu faço isso? Colocando outro pensamento no lugar. Qual é o pensamento que eu boto no lugar? O pensamento da palavra. Filipenses diz: todo pensamento contrário deve sair. O pensamento que deve ficar é aquele que é puro, verdadeiro, que tem boa fama, aquele que Deus está envolvido. Como é que eu sei que o pensamento vem de Deus, não vem de Deus? Como é que eu sei que esse pensamento vem do diabo ou vem de Deus? É simples. Todo pensamento que está contrário à vontade de Deus é do inferno. Amém? Todo pensamento que está alinhado à palavra de Deus, à bondade, ao amor, à justiça, à fidelidade, vem de Deus. É simples, né? Alguém já disse, teologia bem básica. O diabo é ruim e Deus é bom. Amém. Então é assim que você faz essa peneira dos seus pensamentos. Se existe alguma maldade, se existe alguma malícia, se existe algum engano nesse pensamento, se existe algo que porventura eu preciso esconder, porque se alguém por acaso pudesse sondar o meu pensamento, ele não seria bom, isso não vem de Deus. Então ele não precisa estar ali. Eu não preciso deixar aquele passarinho voltar várias vezes até que o ninho esteja formado. Porque veja bem o que ele disse. Começa com um desejo. Mas se eu não alimento esse desejo, a Bíblia não diz você vive pelos seus desejos. A Bíblia diz você vive pela fé. A Bíblia não diz você vive pelo que você sente. A Bíblia diz você foi chamado para viver pela fé. Amém? Então aquele desejo vai dar luz ao pecado. Se você deixá-lo formar esse ninho. Amém? Então muda a sua maneira de pensar, fica com os pensamentos da palavra. 1 Pedro 5,8 diz: sede sensatos, ou seja, sede sóbrios e vigilantes. O diabo anda como um leão a derredor, rugindo e procurando a quem devorar. A Bíblia diz: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Não fique se exaltando a si mesmo, né? Mas humilhado diante da poderosa mão do Senhor. Então não fica achando que você é tão forte, tão bom em si mesmo, que você não precisa da instrução dessa palavra nessa manhã. Você está comigo? Aleluia. Lucas 21, versículo 34. Desculpa. Diz assim: tende cuidado de vós mesmos. Cuidai da sua própria vida, para que jamais, aleluia, para que jamais vos suceda que o vosso coração seja sobrecarregado com as consequências da libertinagem. Amados, isso é profundo, é forte. Ou de uma embriaguez, de uma insensatez, ou pelas ansiedades dessa vida terrena. E para que naquele dia não se precipite em vós de surpresa como uma armadilha. Então o diabo ele vem com força e muitas vezes ele vem de uma maneira diferente daquilo que a gente espera. Ele vem de uma forma sutil para nos pegar numa armadilha. Portanto, seja vigilante, amém? Naquilo que você tem como propósito para a sua vida. Aleluia. Provérbios 4, 23 diz algo precioso. Diz assim: tenha cuidado. Olha como esses versículos têm começado. Tenha cuidado. É sempre dizendo para a gente: tenha cuidado de você mesmo. E esse aqui também. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém? Então aquilo que eu penso precisa ser tratado enquanto ele ainda é pensamento. Isso. Por isso a Bíblia diz, amados, que muitas vezes as pessoas no mundo dizem assim: ah, mas é só olhar, olhar não tira pedaço, olhar não arranca pedaço. Quando a Bíblia nos diz lá em Mateus 5,28 que só o olhar com uma intenção impura para uma mulher ou para um homem é pecado. Amém. Por que a Bíblia diz isso? Porque Deus está cuidando e zelando pelos seus pensamentos. Amém. Porque a Bíblia sabe a importância dos pensamentos. A gente sabe que os nossos pensamentos só Deus são. É verdade, não é? E por causa disso, às vezes as pessoas se acomodam no sentido de ninguém sabe o que eu estou pensando. Mas cuidado, amados, o seu pensamento pode gerar vida, pode gerar pecado. E o pecado pode gerar morte. Amém? Então cuidado com aquilo que você pensa, os seus pensamentos dirigem na sua vida. Aquilo que você deixar entrar. Amém? Então a gente precisa ter muito cuidado.
cuidado com aquilo que ninguém está vendo. Né? Pecado é pecado, ainda que ninguém esteja vendo. Errado é errado, ainda que ninguém esteja vendo. Você não se esconde de Deus. E algumas pessoas pensam que traição, né, pecado é apenas um ato consumado. Mas não, amada, a Bíblia fala sobre o olhar com intenção maligna, olhar com segundas intenções. E a Bíblia também fala, não, mas eu também quero trazer aqui para você sobre algo que está muito em moda, né? Esse âmbito virtual, sabe? Você precisa também tomar cuidado com ele, não apenas nesse sentido de estar olhando e se alimentando de pornografia, mas no sentido de estar conversando com pessoas, dando cabimento, né, dando abertura, fugindo dos protocolos, né, porque é virtualmente. Não, amados. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E se a gente planta erro, a gente vai colher pecado. Amém? Aleluia. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andar no Espírito e jamais, outra vez essa palavra veio, jamais satisfazeis os desejos da sua carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Nós não fomos chamados para fazer o nosso querer, para estarmos satisfazendo os desejos da nossa carne. Pelo contrário, quando nós entregamos a vida ao Senhor, nós entendemos que agora vivemos para satisfazer a Ele. E que essa é a melhor opção de vida. Porque não existe nada melhor do que viver para satisfazer a Deus. Quando você vive para satisfazer a Deus, amados, Deus vive, posso assim dizer, para satisfazer você. Porque esse é o desejo de Deus. É que você viva a plenitude da sua vida, do seu casamento, da sua família. Que você tenha dias felizes aqui na terra. Amém? E para terminar rapidinho, eu queria só falar sobre 2 versículos. Um que está lá no livro de Cânticos, que diz: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Isso nos leva a lembrar de 1 Coríntios 6,19, que diz que o nosso corpo, né, o corpo da mulher, ele já não pertence mais a ela, mas pertence ao seu marido, e que o corpo do seu marido não pertence mais a ele, mas pertence à sua esposa. Isso nos lembra o primeiro versículo que eu li, quando Deus fala que nós somos um, e que nós devemos andar com essa consciência de unidade. Isso também me lembra o que está escrito em que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então nós não temos mais o direito de fazer qualquer coisa que desejamos com o nosso corpo. Amém? E falando sobre parceria, falando sobre cumplicidade, sobre estarem de acordo, mas deixa eu te dizer uma coisa: não existe casamento sem parceria e sem aliança. Amém? Por isso que quando nós nos casamos, nós recebemos uma aliança, né? Dizendo que nós somos agora um do outro, que a nossa vida agora está conjunta e em comum. E eu fico muito triste em saber e ver, né, casamentos em que as pessoas lidam dessa maneira: meu dinheiro é meu dinheiro, seu dinheiro é seu dinheiro, meu carro é meu carro, seu carro é seu carro, né? Vá ali e resolva essas coisas com os seus filhos. Olha o que sua filha está fazendo, como se a filha não fosse dos dois, né? E eu também fico muito triste quando eu vejo casais que eles não confiam isso aqui ao outro, né? No nosso casamento existe total abertura. Nós decidimos não ter nenhum tipo de segredo entre um e o outro. A gente falou sobre isso nesse mês de família, né? Você não pode comprar mais qualquer coisa sem avisar ao outro de grande valor, né? E existem casamentos que pessoas fazem isso. Chega de repente, trocou de carro, o marido não falou nada nem para a esposa, né? E a gente precisa criar esse hábito realmente, né? Se esforçar por ele, da gente estar unido nessa parceria. Então, esses telefones, né, que agora tem a marca digital, né, que você precisa colocar aqui a digital para que ele abra, para que você tenha acesso a ele. Eu tenho acesso ao telefone do meu esposo.
né, pela digital, meu esposo tem acesso ao meu telefone. Então não vai prevalecer mais casamento em que as pessoas escondem coisas, casamento em que você tem medo. A Bíblia diz que quem não deve, a Bíblia diz não, né? Quem não deve não tem, as pessoas já dizem por aí. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. Não existe casamento e vida independente. Não, você é um com ele. Não existe casamento e não ter que dar satisfação de onde você foi, para onde você vai, com quem você foi, que horas você pretende voltar. Sim, casamento é dessa forma. Se você ainda não casou, você precisa entender que casamento é assim. E às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo assim, mas eu me sinto sufocado, eu preciso da minha liberdade. Deixa eu te dizer uma coisa, de uma vez por todas, João 8,36, diz que se Jesus te libertou verdadeiramente, você é livre. Amém. Casamento não é prisão, casamento é comunhão. Entenda a bênção de compartilhar a sua vida com alguém. Entenda a bênção de ter alguém que te dá suporte no dia a dia, nas coisas que eu esses dias tenho agradecido muito a Deus, porque eu tenho meditado muito sobre isso. E eu sempre tenho falado para o Rodrigo, ele está aqui na minha frente me assistindo. E eu tenho dito a ele, eu amo compartilhar a vida com você. E isso é tão importante, você valorizar a parte do outro. Sabe, às vezes a gente está numa corrida do dia a dia e a gente está atentando apenas para os nossos próprios interesses. Mas quando você atenta para a importância daquilo que o outro faz, você vai perceber que é muito bom poder contar com alguém. Amém. Existem pessoas solitárias, muitas vezes não por escolhas próprias, mas que verbalizam o quanto é ruim não ter alguém para te dar apoio em muitas coisas na vida. Então valoriza a pessoa que está com você. A Bíblia diz, em Provérbios, acho que é Provérbios 6,18, né, que a tua fonte seja bendita. Seja feliz com a mulher que escolhesse na juventude. A mesma coisa para as mulheres, né? Seja feliz. Encontre prazer nisso. Ah, mas ele não merece. Você não é fiel porque alguém merece. Você é fiel porque a palavra diz para você permanecer fiel. Isso. Porque Deus é fiel, você permanece fiel. E a tua fidelidade pode trazer coisas, pode trazer a bênção de Deus para o seu lar. Amém? Então, quando a gente pensa que não tem saída, Deus diz, a palavra transforma. E se você está pensando que não sabe como fazer, a Bíblia diz, busque instruções. Busque a sabedoria. Ela está pronta e disponível para você. Amém? Então, hoje à noite nós teremos mais uma palavra sobre o verdadeiro sentido do amor, né? O que é o amor do tipo de Deus. E eu, se fosse você, não ficaria de fora. E se você acha que alguém precisa ouvir essa palavra, compartilha esse vídeo, essa palavra com outras pessoas. Propaga fé, propaga esperança para as pessoas. Amém? Não, a gente está pedindo para que todo mundo que está assistindo curta o vídeo e faça mesmo propaganda daquilo que Deus tem feito, propaganda dos céus aqui na terra. Amém? Deus abençoe a todos e a sua família. É uma bênção para a nossa